Som. Melhorou? Tem que aproximar mais. Vê como é que está o som agora. Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto nesta manhã de domingo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7.
Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o ardeiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me primeiro tirar o ardeiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o ardeiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar nesse momento, está orando com o nosso irmão Bento.
Vamos louvando ao Senhor com o Salmo de número 146. Vamos estar louvando também ao Senhor com um cântico baseado no texto de Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para ele
conhecer de Deus. Quão insondáveis seus caminhos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus caminhos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a Vamos só fazer a nossa leitura sequencial do livro de Salmos. Agora pela manhã nós estaremos lendo o capítulo de número 41. Lemos todos a uma só voz. Salmo 41. Leamos. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à destruição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da eternidade. Na doença, tu lhes afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é disso que fala. De mim rosam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, e levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém. 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 Senhor, nós queremos te louvar e agradecer pela tua palavra. Agradecer ao Deus pela misericórdia do Senhor que nos assiste, que renovou sobre nós nesta manhã e nos trouxe, ó Deus, até aqui, a tua casa, para louvarmos ao teu nome, cultuarmos ao Senhor e sermos exortados e edificados pela tua palavra, Deus. Continua, ó Deus, com a tua misericórdia sobre nós. Te louvamos pela tua palavra lida e assim, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos santificar por meio dela. Que ela seja, ó Deus, o nosso guia, que ela seja, ó Deus, por onde, o caminho por onde andamos, aonde trilhamos, que seja, ó Deus, a luz para onde nós devemos andar. Assim seja conosco, ó Deus, hoje e sempre. A tua palavra nos aconselhando, nos edificando, nos exortando, para a glória do teu nome, para a nossa salvação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Nós estamos louvando ao Senhor com o Salmo de número 117. Meu Deus, me dê louvor, todos os povos adorai, dai louvores aos gentios, porque muito grande é seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade. Para sempre permanece, aleluia. Salmo 16.
Meus irmãos, vamos continuar a exposição da carta de Apocalipse. Hoje nós estaremos vendo o versículo 24 até o versículo de número 27 do capítulo 2. Então, o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 24. Nós vamos ler toda a carta à igreja da Tiatira, mas vamos estar focando então nos versículos que ainda não foram expostos. Vamos ler toda a carta. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a próximo de campo, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Pai Santo, nós queremos te rogar por esse momento. Ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, esclarecendo, ó Deus, a nossa mente com o teu Santo Espírito, e possamos, ó Deus, absorver a palavra e o ensino do Senhor para nossas vidas. Que seja ela, ó Deus, nossa regra de fé e prática hoje e sempre. Amém. Antes de nos dedicarmos aqui ao nosso texto de hoje, nós vamos ver aqui um resumo daquilo que já foi visto, nos detalhes dedicados pelo Senhor à igreja de Tiatira. O texto ele inicia como todos os outros, a carta sendo dedicada ali ao anjo da igreja. Estas observações particulares do Senhor a cada igreja sempre tem como destinatário alguém responsável, não a igreja em si, mas o anjo da igreja. E nós percebemos com clareza na Escritura que aqui, quando o texto usa a expressão anjo da igreja, ele não está se referindo aqui a um arcanjo, não está se referindo aqui a um serafim ou uma classe qualquer angelical, mas nós vimos que o anjo da igreja é o próprio pastor da igreja, é aquele que se dedica a ser aquele significado primário da palavra anjo, que é ser o mensageiro, é aquele que traz a mensagem do Senhor à igreja. E o motivo pelo qual o Senhor Jesus direciona dessa maneira as cartas a cada igreja mencionada aqui é um motivo simples. São 7 igrejas, são 7 testemunhos de que o Senhor mesmo é quem determinou e chamou aqueles homens para que cuidassem da sua igreja. São estes homens os responsáveis por trazer a exortação, o consolo, a edificação à igreja, e isso diretamente da palavra do Senhor. Dessa maneira, o pastor de Tiatira é quem deveria transmitir a mensagem do Senhor àquela igreja. O Senhor aqui, ele está firme no meio da sua igreja, é os pés como bronze polido. E ele tem os olhos como um chão de fogo, é aquele que tem conhecimento de todas as coisas realizadas naquela ou em qualquer outra igreja e em qualquer parte do mundo, em qualquer momento da história. Todas as suas obras, de todas as pessoas, de toda a sua igreja, são conhecidas. Porque nisso Cristo está demonstrando ser onisciente. Nada escapa aos seus olhos.
Nada escapa ao seu conhecimento. Entretanto, a igreja de Tiatira, ela estava sendo condescendente, ela estava sendo tolerante para com os falsos mestres dentro da igreja. A igreja estava aceitando ali uma profetisa que foi comparada a Jezabel, aquela que no passado havia sido lá em Israel, a mulher do rei Acabe. Ela foi chamada de Jezabel porque a sua atitude ela vinha sendo semelhante àquela do passado, ensinando falsas doutrinas, instigando o povo a praticar a idolatria e a prostituição. Ainda assim, o Senhor Jesus lhe proporcionou tempo para que essa falsa profetisa pudesse se arrepender de seus pecados, bem como aqueles que estivessem seguindo ali os seus ensinamentos. Sua punição era a morte, bem como a de seus filhos, seus discípulos. E feita então esta severa advertência inicial, o Senhor, ele se volta para aqueles que permaneciam fiéis na igreja de Tiatira. É onde começa o nosso texto de hoje. No versículo 24 ele diz: digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ora, Cristo aqui não está impondo um novo mandamento, apenas aqueles que eles já tinham, aqueles que eles já possuíam. Aqueles que não aprenderam a doutrina da profetisa, permaneceram fiéis. Aqueles que não aprenderam as coisas profundas de Satanás, é exatamente o oposto daqueles que aprendem e permanecem se dedicando às coisas de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo de número 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Paulo diz assim: olha, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou você conhece as coisas profundas de Satanás, ou então você se volta para as coisas de Deus. E aquele que é verdadeiro cristão, aquele que é convertido de fato, ele possui o Espírito de Deus. Não que ele não precise da Escritura, pelo contrário, a revelação do Senhor está na Escritura. E é por meio dela que o Senhor traz o seu ensino, traz a sua orientação para a nossa vida. Não existe uma posição neutra na vida. Não existe neutralidade também no mundo espiritual. Ou você está com Cristo, ou você está com Satanás. Quando eu digo dessa forma, eu não estou querendo dizer aqui com isso que você pode ter aí o seu time de preferência. Eu prefiro esse time do que aquele outro. Ou eu prefiro esse político do que aquele outro. Aqui não existe uma disputa entre Deus e diabo. Não há uma disputa entre as almas do mundo. Pelo contrário, Deus conduz a história para o fim que Ele mesmo traçou. E o fim de Satanás já está determinado, e ele sabe disso. Quando nós vimos aquele endemoniado lá de Gadara, quando ele avistou a Jesus indo na sua direção, os demônios expressaram o seu terror, temendo que Jesus os mandasse para o inferno antes do tempo determinado, porque eles já sabem do seu fim. Lá em Lucas 8:30, Jesus se vira para aquele homem que estava endemoniado e perguntou a Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe os demônios, diz o texto, que não os mandasse sair para o abismo, para o inferno, porque eles sabem que não há outra opção para eles. No tempo do fim, é exatamente isso que irá acontecer, e eles sabem disso.
Não existe uma disputa, apenas uma espera para que todas as coisas planejadas desde antes da fundação do mundo se concretizem. Dessa maneira, quem não está do lado de Cristo está do lado do perdedor. Um perdedor que é mentiroso e faz de tudo para arrastar com ele os débeis na fé. Mesmo que você se diga ateu, você não é neutro. Você não está isento de, com isso, expressar a sua oposição a Deus. E, ao mesmo tempo, estar do lado do perdedor. Da mesma forma, aqueles que adiam para tomar uma decisão firme diante do Senhor, para estar na sua igreja, eles ainda então permanecem do lado perdedor. E em oposição a esses perdedores, estavam aqueles fiéis lá de Tiatira, aqueles que permaneceram no ensino do Senhor. A eles só foi pedido para que conservassem aquilo que eles já possuíam, aquilo que eles já tinham. Nos diz o texto lá no versículo 24: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Essa palavra é uma palavra semelhante à que foi dada lá no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 15, versículo 28. Atos 15, versículo 28. Lucas registrou assim: pois parecer bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Perceba que 4 restrições foram dadas aqui no concílio de Jerusalém. E destas 4, 2 são mencionadas na carta de Tiatira. Eles estavam comendo coisas sacrificadas a ídolos e praticando a imoralidade sexual. No versículo 20, nós vimos na carta do Senhor a Tiatira que o Senhor aponta essas 2 questões: comendo coisas sacrificadas a ídolos e a prostituição. O Senhor faz uso aqui da mesma palavra, daquela que foi dada lá por meio do Espírito Santo lá em Jerusalém: outra carga não jogarei sobre vós. O que ele está dizendo aqui literalmente é que eu não vou colocar nenhuma outra admoestação pesada sobre vós. Então somente eles deveriam manter firme aquilo que eles já tinham. Mas o que é que eles já tinham? Logo nos primeiros capítulos do livro de Atos, nos diz o texto que eles mantinham a fé e a doutrina dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que eles tinham lá em Tiatira. Eles deveriam se manter firmes nisso. Ele está falando ali de toda a fé cristã. Quem é fiel realiza as obras de Cristo. Quando o Senhor Jesus, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ora, ele não estava falando aqui de milagres. Alguém já andou por cima das águas? Ou fez coisa maior do que esta? Alguém já multiplicou poucos pães e poucos peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas? É claro que não. O Senhor Jesus diz bem claro que é porque Ele estava indo e nós iríamos continuar a obra que Ele começou. Ele estava falando do trabalho da igreja. Mas ao contrário desses que se mantêm fiéis ao Senhor, se mantêm fiéis a realizar a sua obra, lá em Tiatira tinham aqueles que praticavam as obras de Jezabel.
E o resultado para eles é que, e para ela, para aquela profetisa chamada ali de Jezabel, é de que o Senhor a prostraria de cama, bem como em grande tribulação aqueles que com ela adulteravam, caso eles não se arrependessem das obras que ela incitava. Manter aquilo que eles já tinham não seria pesado para a igreja, não seria pesado para nenhum cristão. O Evangelho de Cristo, ele não é um peso, ele não é um fardo que muitos tentam impor aos crédulos imaturos e que abraçam a obra, mas não conhecem a graça. Fazer a obra sem a graça não é ser cristão. É continuar a ser ímpio, imaginando estar a caminho do céu, quando na verdade está se conduzindo pelo próprio engano, pelo engano da tradição, aquela tradição que você abraçou, mas que ao invés de te conduzir ao céu, ela está te conduzindo ao inferno. Ou você se empenha pelo ensino e se empenha pela e na vontade de Deus, fazendo as obras de Deus, não as suas, ou se permanece como nasceu, do lado perdedor, praticando as obras que Satanás incita. E no versículo 26, então, ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Está aqui a promessa que o Senhor fez aos crentes de Tiatira. Mas essa promessa, ela se estende para a igreja de todos os tempos. Uma promessa que vem acompanhada de um porém, de uma condição: guardar até o fim as minhas obras. Perceba, não se pode confundir as obras de Cristo com as obras dos crentes. O Senhor Jesus aqui, ele não está falando das obras da igreja, ele não está falando das obras de caridade dos crentes, ele está falando de quem não guardar as minhas obras. Quem guardar as minhas obras. Está falando das obras dele. Não são as obras dos cristãos que fazem com que o crente alcance ao prêmio final. O texto está sendo bem claro: aquele que guardar até o fim as minhas obras, as obras de Cristo. É Cristo quem está falando. Ele está falando das obras dele, não das dos crentes lá de Tiatira ou de qualquer outro lugar do mundo, em qualquer tempo que seja. Cristo está se referindo ali à sua obra redentiva. Ele fala da sua encarnação, ele fala da sua santidade, ele fala da sua pureza, ele fala do seu ministério, ele fala da sua ressurreição e da sua entronização à glória que ele tinha antes mesmo que houvesse mundo. Uma forma clara e didática de lembrar das obras do Senhor Jesus é mencionada por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele trata da ceia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo 26. Paulo diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Percebam o que ao dizer que anunciariam a morte do Senhor até que ele venha, com o ato ali da ceia. Nisso está dizendo que você crê naqueles homens lá, daquelas mulheres lá de Corinto, que eles criam na encarnação de Cristo. Ora, pois se ele morreu, óbvio, ele deveria ter encarnado. Se ele morreu, óbvio, ele deveria ter nascido da Virgem. Se ele morreu, óbvio, ele viveu uma vida, e uma vida exemplar. E quando se fala da sua morte, fala também do seu sofrimento. Mas perceba que ele diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Com isso você expressa que crê na ressurreição de Cristo. E mais, crê na sua volta. Crê na sua vinda.
você expressa crer em toda a obra redentiva de Cristo quando você participa da mesa do Senhor. Você não precisa de um dia para comemorar isso, para comemorar aquilo outro, para comemorar aquilo outro, para cada coisa expressar uma coisa diferente, sendo que a ceia do Senhor já expressa toda a vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. A ceia é um dos únicos sacramentos que o Senhor nos deixou para que nós possamos nos lembrar sempre das suas obras, e foi instituída para ser realizada até a sua gloriosa volta. Mas ele ainda diz no versículo 26: eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Cristo aqui está tomando uma profecia feita lá no Salmo capítulo 2. O texto ali é um texto que se aplica no Salmo ao Senhor Jesus Cristo, ele é um salmo messiânico. Lá em Salmos capítulo 2, versículo 8 está assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Claramente um salmo messiânico, mas que aqui em Apocalipse o Senhor está dizendo que esta referência ela é estendida então aos cristãos. Por quê? Porque eles são herdeiros dessa promessa, eles são herdeiros dessa profecia. Mas com isso não está dizendo que nós nos tornaremos divinos. Tampouco está se dizendo que nos igualaremos a Cristo, mas que nós nos tornaremos co-herdeiros desta mesma promessa feita lá no livro de Salmos. O barro quebrado, estilhaçado pelo cetro de ferro. Isso demonstra o governo, mas é um governo firme. É um governo inabalável, que não se desvia de sua justiça. Por quê? Porque é a justiça de Deus que impera. Não é a justiça humana corrupta e abalável, mas uma justiça eterna, permanente, que não isenta o culpado em nenhum momento. E ele diz, o Senhor Jesus, lá no texto, com isso, que o crente haverá de exercer juízo, de exercer domínio. Paulo nos fala mais extensamente sobre essa questão em 1 Coríntios 6. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6. Versículo 2, ele diz: então não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Entretanto, esse julgar aqui, o próprio contexto da carta aos Coríntios, não está se falando apenas aqui do contexto para julgar no fim do mundo, lá no juízo final. Paulo está falando que o crente já pode e deve aplicar um determinado nível de julgamento aqui, nesta vida. E ele estava falando isso no contexto da igreja de Corinto, porque havia um homem ali que dormia com sua própria madrasta, no entanto a igreja estava tolerando esse tipo de situação. E Paulo estava criticando a igreja porque a igreja não tomou nenhuma posição e não o julgou e condenou aquele homem por seus atos. E lá no versículo 15, Paulo continua dizendo: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ora, Paulo está falando do homem espiritual aqui, ele está falando do homem nascido de novo. Ele julga todas as coisas. Ah, pastor, mas espera aí, quer dizer então que Paulo está se opondo a Cristo? O Senhor Jesus falou: não sereis e não sereis julgados, não julgueis e não sereis julgados. Como é que Paulo fala isso aqui? Está errado esse negócio. Quem está certo, Cristo ou Paulo?
eu fico com Jesus Cristo, então vamos rasgar o resto da Escritura e praticamente mais da metade do Novo Testamento, que Paulo foi quem escreveu. A menos que se esteja dando uma interpretação equivocada ao texto bíblico com respeito à fala do Senhor Jesus, e Paulo está sendo muito claro. Ele está falando de julgamento aqui, nesse tempo, de uma forma muito clara. Ele mencionou lá o julgamento final como referência para a autoridade do cristão no tempo de hoje exercer um determinado tipo de julgamento. Mas então o texto que o Senhor Jesus falou lá, não julgueis e não sereis julgados. Quem está com a razão, Cristo ou Paulo? Eu respondo, os dois estão com a razão. Não há motivo para afirmar que Paulo errou e nem muito menos que Jesus Cristo errou. E nem muito menos também há algum motivo para dizer que um está se opondo ao outro. O que existe de errado nessa história é uma má interpretação. Cristo afirmou em mais de uma ocasião que ele não tinha vindo ao mundo para mudar o ensino de Moisés, mas para cumprir. Desde o seu batismo, até mesmo depois de sua ressurreição, quando ele afirmou acerca da veracidade das profecias do Antigo Testamento, que falavam acerca dele mesmo, lá ao final do Evangelho de Lucas. Algumas coisas nós precisamos destacar no ensino de Jesus aqui no texto de Mateus. A começar no capítulo 7, versículo 1, onde ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Em quase todas as versões nós vemos aqui no imperativo: não julgueis. E esta forma de expressão demonstra que, por exemplo, em nenhum momento, em nenhuma forma, nós poderíamos julgar quem quer que seja. Que ninguém poderia ser alvo de crítica por suas ações. Que ninguém também seria tão puro ao ponto de poder julgar ao próximo de forma coerente e justa. Esta forma que esse texto também foi traduzido, assusta ao leitor, de forma que este entende que qualquer um está proibido de julgar ou até mesmo de emitir qualquer posição desfavorável ou favorável a quem quer que seja. Mas o que de fato o Senhor Jesus quis ensinar nesse texto? Se fosse realmente a intenção de Jesus proibir todo e qualquer tipo de julgamento, o próprio Senhor ele estaria sendo incoerente com o que ele mesmo ensina no versículo imediatamente a seguir, versículo número 6, onde ali o Senhor Jesus ensina que nós não devemos dar pérola aos porcos. Ele se refere a pessoas ali que não vale a pena se dirigir a palavra de sabedoria, mas para se chegar a uma conclusão dessa, ao ponto de uma pessoa ser comparável a um porco, nós teríamos de exercer um certo nível de julgamento. Aquele ali não vale a pena falar de Cristo para ele. Por quê? Porque já foi feito um julgamento, mesmo que mental, acerca daquela pessoa. Então o Senhor Jesus aqui ele não está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento. Ele está ensinando como se deve julgar, qual a forma coerente de julgamento, onde nós não devemos e não ficamos a dever ao próximo uma justa avaliação de sua pessoa. O Senhor mesmo diz lá em João 7,24: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E o próprio apóstolo João, ele fala de fazermos julgamento até mesmo as pessoas que estão ensinando nas igrejas, na sua própria igreja. Veja o que ele diz lá em 1 João 4,1: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, ou seja, exerçam um julgamento, para saber se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O próprio Senhor Jesus, estando aqui na terra para servir, não somente para servir aos eleitos de Deus, com o seu sangue derramado na cruz, mas também para servir de exemplo para eles. Em várias ocasiões fez julgamento das pessoas, e na maioria delas foram os escribas e os fariseus o alvo desses julgamentos de Cristo. Nenhuma das vezes ele negou, ou ele até mesmo hesitou em expressar o julgamento que ele havia feito das pessoas.
mesmo se fosse um julgamento de algo bom ou de algo ruim. Lá em Mateus 15, 7, por exemplo, Jesus ele julga o comportamento do coração. Esse nível de julgamento nós não temos como fazer. O Senhor Jesus disse para eles: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós não temos capacidade para julgar ou para realizar um julgamento da magnitude aqui que o Senhor Jesus fazia, com conhecimento daquilo que está no coração deles, porque nós não somos oniscientes, mas o Senhor, até mesmo lá em Tiatira e aqui também nós vemos, Ele é onisciente, mas Ele ensina que o nosso juízo deve ser mais reservado, e jamais pode ser um juízo definitivo. Um comentarista bíblico diz o seguinte: não há nada no ensino, quer do próprio Cristo, quer dos apóstolos depois dele, que nos alivie da obrigação de formar opinião, ou seja, de julgar as pessoas e de agir com base em tais opiniões ou em base em tais julgamentos. E a expressão de nossas opiniões não deve ser reservada, nós devemos dizê-la, mas com sabedoria. O problema aqui não é exercer julgamento, o problema aqui é a medida, é o crivo, a forma como nós realizamos um julgamento. O que é que nós usamos como medida, como regra, para realizar o julgamento das pessoas? Lá atrás, no passado, no Antigo Testamento, Jetro aconselhou a Moisés sobre como exercer o julgamento. Abra sua Bíblia em Êxodo 18. Versículo 21, ele diz: procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave darão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Em um outro momento, o próprio Paulo fala da capacidade dos cristãos em exercer o julgamento. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 1, ele diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, acaso sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Esse é o contexto daquele versículo que nós lemos anteriormente. O padrão de julgamento não pode ser nem o meu, nem o seu. Não pode ser o seu entendimento daquilo que é ou daquilo que não é justo. Não pode ser o meu padrão de entendimento do que é ou do que não é justo. Mas o padrão de julgamento é, nas palavras de Cristo, segundo a reta justiça. Em outras palavras, na própria lei de Deus. Esse é o padrão. Esse é o crivo. Essa é a base de todo e qualquer julgamento justo. A palavra de Deus. Por isso, o homem espiritual, aquele que nasceu de novo, mencionado por Paulo, que ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, que compreende então as sagradas letras, ele tem então a capacidade de julgar a todos. Mas, ao contrário disso, os ímpios não têm capacidade para julgar. Um exemplo maravilhoso e ao mesmo tempo triste é o julgamento que aconteceu de Estevão. Levaram Estevão então para ser julgado segundo a lei de Moisés. Mas o colégio sacerdotal, tentando implicar em pecado, eles não conseguiram. Mas quando ele vai proferir então a sua própria defesa, Estevão julga todas as ações dos seus acusadores com maestria, cheio do Espírito Santo, usando a Escritura e a própria consciência daqueles homens que ouviam Estevão, os condenou. Nos diz o texto de Atos que os sacerdotes rilhavam os dentes de ódio contra Estevão,
Tal era a lucidez na palavra que Estevão apresentou, iluminado pelo Espírito Santo. E eles não tiveram como contra-argumentar. Então os santos hão de julgar o mundo com um cetro de ferro, governar o mundo com um cetro de ferro. Só que a perspectiva é para o final dos tempos, ela é mais severa. Ela será definitiva. Não será um julgamento temporário. Ela acontecerá definitivamente no final dos tempos. O que nós podemos concluir hoje? Ele diz que aqueles demais de Tiatira, aqueles que não têm essa doutrina, não conheceram as coisas profundas de Satanás, que outra carga não jogaria sobre eles. Muitos estão a caminho de inferno simplesmente por estarem acreditando que, não tomando partido, não se decidindo a favor de Cristo, segundo o pensamento deles, eles estarão então aptos a entrarem no paraíso se houver um. Por esse motivo, então, eles tentam viver de uma forma pacífica. Eles tentam manter uma política da boa vizinhança. Eles tentam, de uma forma, humanamente falando, manter um modo de vida equilibrado. Sendo um bom esposo, sendo uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom cidadão, pagando os seus impostos, se mantendo fiel ao seu cônjuge, trabalhando honestamente para sustentar a sua família. Mas isto não é suficiente. Nada do que você pense estar fazendo como forma de se manter isento, ou até mesmo como forma de se manter ou de conquistar pontos no caderninho eterno, nada disso tem validade para a vida eterna. Nada daquilo que você faça, que você pensa ser bom, sem ter recebido a Cristo como Senhor de toda a sua vida, terá algum efeito positivo para você após a morte. Você em vida, você até pode ser elogiado, você pode ser exaltado ali pelos seus familiares, pode ser ou ter muita consideração pela sociedade, ou até mesmo pela instituição religiosa da qual você faz parte e valoriza a tradição. Mas nada disso lhe garante um lugar no paraíso eterno. Todas as suas obras, por mais que sejam bem vistas nesse mundo, aos olhos do Senhor, como está lá no texto de Isaías, não passam de trapos de imundícia. Porque o que de fato o Senhor olha para salvar ou não indivíduo, não são as obras desse indivíduo. Lembra do que o Senhor Jesus disse à igreja lá no versículo 26, a igreja de Tiatira? Aquele que guardar até o fim as minhas obras, são as obras do Senhor Jesus. Se Cristo não é único e exclusivamente seu Senhor, então você não guarda as obras de Cristo. E são elas, as obras de Cristo, que proporcionam a salvação. Não são as suas obras. Mesmo que sejam suas obras crendo que você esteja obedecendo a Cristo. Eu vou à igreja, eu participo do culto, eu participo da ceia. Se Cristo não é aquele Senhor de toda a sua vida, você está a caminho do inferno. Para que você seja salvo, e a única maneira é pelas obras de Cristo, então você precisa crer única e exclusivamente nas obras de Cristo, e de nenhum outro ou de outra. Não haverá nenhuma intercessão,
Não haverá nenhum rogo por ti que te livrará do inferno, a não ser a mediação de Cristo. É por isso que Cristo afirmou que Ele não jogaria outra carga sobre a igreja, pois deveriam conservar aquilo que eles tinham. O quê? A própria carga de Cristo. Ou nas palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, ou tomai sobre vós a minha carga, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ou seja, a minha carga é leve. Conservai o que tens. Não vai haver outra carga sobre a igreja. Fazer a vontade de Deus até o tempo do fim, como revela em sua palavra, é dever dado por Jesus à igreja. Mas esta carga que a igreja já possuía são as obras de Cristo. O Senhor Jesus nos deixou uma tarefa e nos deixou também uma promessa. Quando lá em Mateus Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então existe algo prometido a seus filhos por causa dessa autoridade dada a Cristo, por causa dessa herança que Ele recebeu. Nós também temos herança, nós somos co-herdeiros. Pede-me, eu te darei por herança as nações. Aquele barro que será quebrado pelo cetro de ferro, aquele governo firme, é um governo fundamentado na palavra de Deus, que não se abala. O crente, de fato, ele terá a autoridade de governar, disciplinar e julgar. E ele já faz estas coisas, não plenamente, como será no dia do juízo, mas é uma prévia à sua vida aqui, daquilo que será naquele dia. E ele faz isso com base na palavra, e deve fazer isso com base na palavra. Por quê? Lembramos aquilo que o Senhor Jesus diz ali aos fariseus: pois com o critério que um julgar, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Julgar com misericórdia. Tira a trave primeiro do teu olho, então, para tirar o argueiro que está no olho dos teus irmãos. É necessário, o que o Senhor Jesus está dizendo ali para os fariseus, haver conversão, haver iluminação do Espírito Santo para exercer um julgamento com misericórdia. Caso contrário, não haverá misericórdia no dia do juízo. Se você hoje julga e exerce algum tipo de domínio sem misericórdia, também não haverá misericórdia. Por isso, a condenação dos ímpios que exercem julgamento sem misericórdia é que eles serão julgados e condenados também sem misericórdia. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos 9. Pois Deus havia dito, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Por isso, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Por isso nós rogamos ao Senhor que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, misericórdia da sua igreja. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã e pelo tempo que aqui nos proporcionou, pelo ensino da tua palavra. Ó Deus, que seja para a glória do teu nome, para o nosso crescimento, para a nossa edificação e salvação, em nome de Cristo Jesus. Meus amados, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, as consolações e o ensino do Espírito Santo, seja hoje e sempre com toda a igreja do Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Teremos logo mais à noite, às 19h30, o nosso culto vespertino. Até mais tarde.